Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre assuntos muito bacanas. Vamos falar sobre jovens, eleição do Legisla Brasil, sobre parlamentares mais influentes, análise do cenário político. E eu quero convidar vocês para deixar o like, comentar o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse My News Entrevista, se inscrever no canal, tá? Não se esquece, se inscreve no canal para você receber a notificação sempre que a gente vier. E aí eu quero hoje falar para vocês que eu vou trouxe, na verdade, a fundadora e diretora executiva do Legisla Brasil, Luciana Eumais. E mais tarde, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar com a economista Olívia Carneiro. E vamos falar aqui da participação de jovens na democracia, como eu disse, né? E tudo mais. Então eu quero que vocês acompanhem aqui direitinho, que vai ser muito bacana. Paty, roda a vinheta, por favor. Gente, primeiro eu vou falar para quem não conhece, tá? A gente tem o Legisla, que ele tem um índice, que é uma ferramenta que monitora a produtividade de todos os 513 deputados federais, a partir de uma análise bem objetiva e sem vieses, né? Eles trabalham para traduzir de uma maneira simples o desempenho dos parlamentares brasileiros. Eu, particularmente, acho isso muito bacana, porque dá para a gente acompanhar enfim, as pontuações, como está sendo o trabalho, de uma forma muito simples e muito acessível, sabe? A Legisla Brasil é uma organização social suprapartidária que busca tornar esse poder legislativo, assim, como eu disse, mais acessível e representativo e efetivo. Ela foi fundada em 2017 e trabalha formando e fortalecendo equipes políticas de todo o Brasil, auxiliando parlamentares e partidos a transformarem as promessas, as famosas promessas, né, de campanha ali em realidade. Então, eu vou já chamar a Luciana, porque ela vai explicar muito para a gente como funciona tudo. Luciana, seja muito bem-vinda ao canal My News. Obrigada pela sua participação aqui. E eu já vou sair falando, porque eu sou essa pessoa. Eu sou muito curiosa, eu sou muito ansiosa. E aí eu queria que você começasse falando sobre esse índice da Legisla. Ele tem uma metodologia, né? Como é que ele foi criado? Como é que foi esse processo? E assim, de onde surgiu a ideia? Foi assim um desafio gigantesco? Obrigada pelo convite. Eu adoro falar desse tema, então pode perguntar o que quiser. Bom, o Índice Legisla, na verdade, ele surgiu de uma provocação que a Olívia Carneiro, que vai falar um pouquinho aqui mais tarde, trouxe para a gente da Legisla. Um dia ela me ligou e me perguntou assim, Luciana, vocês que trabalham com muitos gabinetes em todo o Brasil, como que vocês definem um bom mandato? Porque a gente sabe que, às vezes, parlamentares com bons mandatos não são reeleitos e a população tem muita dificuldade de acompanhar o trabalho dos parlamentares. E aí eu expliquei um pouco para ela sobre quão difícil é a gente avaliar o trabalho dos nossos políticos, porque tem ideologia, tem diferentes tipos de atuação, e ela trouxe essa provocação. E aí, se a gente criasse um índice que a gente conseguisse avaliar a produtividade, qual parlamentar está trabalhando mais em prol das pautas que ele defende? Então, essa foi o primeiro chamariz, assim, que é como a gente define um bom mandato, né? O que é um bom político, independente da ideologia. E esse foi o começo, assim, do índice. E a metodologia ela foi desenvolvida pensando em como que a gente avalia para além da ideologia e pensando um pouco no que a Constituição prevê que esses políticos precisam fazer. Então, a gente sabe que na Constituição, os deputados eles precisam legislar, que é fazer as leis, eles precisam fiscalizar o Poder Executivo, então, entender, no caso dos deputados federais, como que o governo está trabalhando e fiscalizar essa atuação do governo, incidindo nas políticas, no orçamento. E, por fim, representar a população. E aí a gente foi buscar quais dados da Câmara a gente consegue ver se os políticos estão, de fato, legislando, fiscalizando e representando a população. Então, esses foram os eixos que a gente foi criando, e a partir desses eixos a gente definiu 16 indicadores quantitativos para entender se eles estão propondo projetos de lei, propondo relatoria, se eles participam de comissões, se eles estão no plenário votando os projetos, se eles conseguem articular politicamente na casa, fiscalizar o governo, incidir no orçamento, enfim. São 16 indicadores bem holísticos que conseguem pegar diferentes formas do político trabalhar, porque dependendo do político eles têm diferentes formatos de atuação. E a gente fez essa avaliação e aí ela ficou disponível numa ferramenta online gratuita, que é o Índice Legisla.
disponível para todo o Brasil. Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa. Me parece que isso não é uma coisa tão simples, né? Você coloca de um jeito que você já está super acostumada, mas eu queria saber, assim, existe uma equipe que fica acompanhando esses parlamentares? Como é que funciona isso na prática? Claro. Então, os dados do índice, eles são todos quantitativos. Então, a gente busca, por meio dos dados abertos da Câmara dos Deputados, informações sobre o trabalho dos políticos. Então, toda vez que um político propõe um projeto de lei, os dados abertos da Casa são atualizados. Toda vez que ele pede uma informação para o Poder Executivo, um requerimento de informação, esses dados também são atualizados. Toda vez que ele vota ou que ele propõe uma emenda parlamentar, esses dados são atualizados. Então, o nosso método ele é 100% vinculado aos dados quantitativos já abertos da Câmara. E eles são atualizados em tempo real. Então, toda vez que um político faz qualquer tipo de atuação lá dentro, o nosso índice, nosso ranking já é atualizado automaticamente também. Então, a gente não tem uma equipe, na verdade, a gente tem uma API, né, um robozinho que fica buscando esses dados, tratando essas informações, esses dados, para transformar esse bando de dados em informações úteis para o público. Fazendo com que seja uma ferramenta em que o público consegue comparar o parlamentar com os outros parlamentares, entender dentro do mesmo partido quais são os parlamentares que mais trabalham, entendendo do mesmo estado quem está produzindo mais. Então, uma ferramenta que ela é toda automatizada, sem interferência humana, depois que a metodologia foi criada, e aberta para o público poder brincar e mexer em cima dos dados que já estão todos organizados de uma forma muito simples e acessível para o público conseguir entender um pouco mais sobre qual que é o trabalho do político e quem vem executando bem ou não esse trabalho. Você falou desse negócio de brincar, e eu realmente já gostei muito de fazer isso, de ficar testando e fazendo comparativos. Paty, a gente tem uma imagem que eu peguei do site, que ela tem os quadrinhos, se eu não me engano, onde você vai lá e faz a pesquisa. Olha aí, é isso, né, Luciana? Olha só, você vai lá, faz a seleção, e aí você consegue fazer uma filtragem para saber daqueles deputados, enfim, como é que está o trabalho deles. E aí, Lu, eu queria saber de você, dentro disso, como é que o jovem, hoje em dia, na política, ele usa essa ferramenta? Como é que vocês veem isso, assim? É uma coisa, existe um interesse maior, hoje em dia, do jovem por esse acompanhamento? Eu acho que a gente tem uma mania de falar que jovem não tá nem aí para nada, não tá interessado em política, não tá interessado em economia, não tá interessado em nada, né? Mas o que a gente vê aqui na Legisla é uma atuação cada vez mais forte dos jovens querendo ser protagonistas do processo político e participativos também do processo. Então, a gente, historicamente, aqui na Legisla, já trabalhou atraindo, desenvolvendo e formando pessoas jovens, principalmente, que queriam entrar na política. E aí, nos últimos anos, a gente atraiu mais de 50 mil jovens que queriam ou participar de um curso, ou trabalhar dentro de um gabinete parlamentar. Então, a gente vê cada vez mais jovens querendo se engajar no processo político, aprender sobre política. A gente sabe que política não é muito ensinado nas escolas, e eles veem organizações como a Legisla, canais como o da Olivia, como formatos de conseguir entender mais sobre a vida pública que afeta 100% do que é o dia a dia dele. Então, eu vejo uma crescente, e o índice tem muito essa missão de conseguir mostrar para o jovem que a política não precisa ser difícil, não precisa ser complicada, né? Que ela pode ser divertida, pode ser lúdico, e você pode acompanhar e estar mais próximo do político que você votou. Acho que se a gente começa com essa cultura de não esquecer em quem a gente votou, acompanhar o mandato e não se preocupar com as eleições só no período eleitoral, a democracia fica muito mais forte. Então, acho que é isso que a gente vem trabalhando com o índice, também com outras formações e processos que a Legisla vem fazendo, e também com canais de influencers que vêm discutindo política, economia, temas difíceis de serem falados, de uma maneira muito acessível, divertida, para o jovem também se interessar, se engajar e participar do processo político. E, Luciana, isso é muito bacana, porque eu tenho uma dúvida recorrente, que é a seguinte: a gente sempre realmente fala disso, né? Aquela sensação, aquela... É uma forma de um rótulo que foi colocado, né? Que a juventude brasileira, ela está longe da política. Isso não é mais uma realidade, né? E aí eu queria saber de você, você acha que a rede social teve muito a ver com isso, ou você acredita que foi mais uma mudança cultural, né? A política dentro de casa foi uma facilitação também desses projetos. Como é que você vê, assim, essa inserção maior ainda, né, da juventude na política? Acho que é difícil a gente falar sobre participação social sem a gente levar em consideração os últimos 10 anos que a gente viveu, né? Então, em 2013, a gente teve essas manifestações que mobilizaram muito a sociedade, principalmente
uma parcela muito jovem da população, com as jornadas de junho, que depois foram se desdobrando em várias outras manifestações, movimentos sociais, e nesse momento, aí, principalmente por volta do impeachment da Dilma, a gente viu uma proliferação de organizações e movimentos que tentavam trazer mais representatividade para a política. E aí, quando a gente fala de representatividade, também tem essa parte da representatividade jovem, que é o jovem conseguir ver que as suas demandas e seus desejos para o futuro do país deles estão sendo representados lá dentro. Então, a gente teve movimentos como o Vem Pra Rua, MBL, Movimento Acredita, Movimento Agora, e muitas incubadoras de políticos que estavam começando a tentar se inserir nesse processo, que nunca antes tiveram contato com a política institucional. Então, Renova, RAPS. E a Legisla veio como uma organização desse tipo também, tentando fortalecer o processo político, qualificar a nossa política, e formada por jovens. Quando a Legisla nasceu, o time da Legisla todo ali tinha por volta de 21, 22 anos, o que mostra uma ascensão aí por volta de 2017 desses movimentos de participação social, que eu acho que tem um papel-chave de desmistificar um pouco do que é fazer política, de como participar da política, porque eles estão mostrando para a população como que é fazer política. E nessa toada, aí, principalmente, aí, acho que a gente nunca se discutiu tanto política no Brasil, como a gente vem discutindo, uma pena que é tão polarizada, mas as redes sociais, com certeza, fazem a informação circular de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil, fazendo com que o jovem que já está nesse ambiente também tenha acesso a essas informações. A gente tem muitos políticos agora com estratégias de comunicação muito voltadas para a geração Z, para conteúdos que viralizem e que vão, né, fazendo uma comunicação entre mídias também. Então, é um público que os políticos têm tentado trabalhar e trazer cada vez mais via redes sociais. E eu acho que a ferramenta do índice é muito poderosa porque ela é capaz de também trazer para o debate público, de um jeito muito acessível, a gente falar de política de um jeito um pouco menos polarizante, que é o que viraliza nas redes sociais e que os jovens cada vez mais têm acesso, né? Que é a gente ficar muito nos extremos. Porque quando a gente vê aqui no índice parlamentares de diferentes partidos, né? São de 15 partidos diferentes, são os mais bem avaliados, a gente fica condenando menos um pouco o outro lado, sai um pouco da lacração da internet, que engaja muito o público, principalmente o público jovem, para falar um pouco mais de política real. Então, sim, acho que as redes sociais trouxeram muita voz para diferentes canais, para os políticos serem os próprios também porta-vozes do que eles vêm fazendo, mas ainda de um jeito perigoso e polarizante. Por isso que é tão importante a gente ter acesso à informação de qualidade para essa discussão de política não deteriorar as nossas instituições e sim fortalecer a participação social, que é o que realmente fortalece a democracia. A gente tem uma coisa muito séria no momento do lado ruim da internet, né? Que cada vez mais a gente está com, por exemplo, os canais, a audiência dos canais, enfim, as pessoas nos lugares indo procurar, elas estão indo muito para um lado mais caótico, né? Mais sensacionalista, mais de ódio, de briga. É isso que está fazendo com que as pessoas se interessem de certa forma, né? E eu acho muito bacana a gente ter uma ferramenta, além das ferramentas, por exemplo, como, enfim, a agência Lupa, que checa informações e tudo mais, ter uma ferramenta como essa, né, para a pessoa conseguir entrar sem assim, sem estar contaminada, né? Ver uma coisa não contaminada. Eu achei muito legal essa ideia, mas eu fiquei muito curiosa, Luciana, para saber como é que você entrou nisso? Você sempre foi uma pessoa interessada na política, tipo, desde sempre? Porque não é comum, né? A gente ainda mais de 10, 20 anos para trás, né? Como é que foi a sua chegada na política antes de chegar, né, a criar essa plataforma? Eu sou formada em administradora pública pela FGV aqui de São Paulo, então eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com causas públicas. Eu não sabia muito qual causa, gostava de muitos temas, então achei que a administração pública ia ser um bom caminho e que eu trabalharia com o governo ou, enfim, costurando políticas que fossem melhorar a vida das pessoas. Eu achava que a política seria uma plataforma muito forte para isso, porque é o lugar onde a gente constrói o futuro do país. A gente tem poder executivo hoje executando as políticas prioritárias, mas o legislativo está costurando a agenda de futuro do país. Está fazendo leis que vão ficar por muitos anos. São discussões mais estruturantes. Eu achava que esse era um espaço muito poderoso. Então, quando eu estava perto de me formar, eu fui procurar um emprego ali na Câmara Municipal de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo. E a minha experiência foi muito difícil, assim. Eu tinha várias qualificações, eu não conseguia achar nenhum vereador que topasse me contratar como uma estagiária. E eles tinham várias vagas abertas, assim, as vagas continuavam abertas. E eu percebi que se eu não conhecesse pessoas, se eu não tivesse influência, se eu não tivesse capital político acumulado,
se eu não conhecesse as pessoas certas, eu não ia conseguir entrar. E eu falava, putz, quantas Lucianas devem ter por aí, né? Quantas pessoas já tentaram entrar na política, já tentaram se engajar para construir o projeto de país, de cidade, de estado que eles querem, e elas não veem espaço. E aí a Legisla nasceu muito dessa provocação de como que a gente cria mais pontes para pessoas participarem mais ativamente da política e como a gente faz os políticos responderem mais às necessidades da população. Porque a gente vê que existe uma descrença muito grande na política, uma criminalização da política muito forte nesse debate público, e isso é muito ruim para a democracia, mas a gente também vê políticos que sistematicamente falham em entregar promessas de campanha. Isso vai deteriorando a democracia, né? Então, a gente foi criando a Legisla em grupo, eu sou cofundadora, fundei com outras pessoas, com a intenção de apoiar gabinetes, né, políticos a formarem equipes mais diversas e mais qualificadas para que eles conseguissem entregar mandatos melhores. E, de um outro lado, oferecendo essa ponte para pessoas que queriam trabalhar com política terem uma chance, um acesso por onde começar. Então, a gente começou na Legisla com soluções de conectar jovens com gabinetes, tentando fazer com que esses jovens virassem assessores parlamentares e perseguissem uma carreira política, né, de assessoria pública, e jovens que nunca tivessem tido acesso à política institucional antes. Então, foi assim que a gente começou, e desde então a gente já foi desenvolvendo outras soluções, né? Então, hoje a gente faz publicações como o Índice, e temos outras publicações vindo por aí para melhorar o debate público, fortalecer a participação social. A gente também oferece formações para pessoas que já trabalham na política conseguirem se capacitar cada vez mais. E também oferecemos consultoria para gabinetes parlamentares, para políticos de todos os níveis federativos, do Senado até o vereador, e para partidos políticos, né, para a gente fazer com que os gabinetes e os partidos funcionem melhor. Então, acho que foi um pouco essa a minha trajetória, vinculada à trajetória da Legisla também. Sim, e parece, pelo que você contou, a capilaridade é grande, né? Não é apenas um projeto de índice, né? É muito mais. Então, eu queria, inclusive, falando do índice, saber, assim, existe algum link direto entre, por exemplo, os parlamentares do Congresso mais influentes e resultado deles nas eleições, alguma coisa do tipo? Já aconteceu? É uma coisa que vocês veem, assim, uma conclusão de um processo? Sim, é um dado, na verdade, muito inspirador. Me deixou bem animada. A gente tem que... hoje, a taxa de reeleição dos gabinetes mais produtivos, que mais trabalham no Congresso segundo o índice, é de 82%. E isso é comparado com a taxa normal de reeleição de qualquer gabinete, que é 57%. Então, a gente está falando aí de uma diferença bem grande entre parlamentares que mais produzem, eles podem sim ser reeleitos, o que quebra uma crença popular de que político bom não consegue se reeleger, de que fazer um bom mandato não é o suficiente para você manter a sua cadeira, o que inspira os políticos a trabalharem de uma maneira melhor, mais qualificada. Eu sinto que os políticos hoje, o maior incentivo deles para trabalhar melhor é o voto. E a gente tem várias formas de conseguir esse voto. Uma delas é trabalhando e fazendo um bom mandato, e uma outra delas é fazendo campanha durante os 4 anos, sem se preocupar com a política pública que você está construindo. E o que o índice vem mostrando e que a gente vem tentando conversar com os parlamentares é que apostar num bom mandato, com políticas públicas efetivas, transformando as promessas de campanha em realidade, ele pode ter uma taxa de reeleição ainda maior do que um mandato que só trabalha para reeleição. Luciana, eu não posso deixar de perguntar o seguinte: você vê realmente, por exemplo, tem o jovem que acompanha a política, né, o jovem cidadão, e tem o jovem que quer ser um parlamentar, né? Você tem visto realmente uma mudança geracional no Congresso, no cenário político como um todo? Enfim, eu vejo menos, eu tenho visto menos parlamentares veteranos, né? Tenho visto ali uma miscigenação assim, geracional. Isso está acontecendo? É uma realidade? É uma realidade. Eu acho que tem 2 discussões, né? A primeira é que a gente troca muito os políticos do Brasil. A gente também tem uma crença popular de que são sempre os mesmos, a gente nunca reelege gente nova. É verdade. Mas a verdade é que no Congresso, a taxa de reeleição em todas as eleições fica por volta de 50%. Às vezes é 47%, às vezes é 52%, mas é sempre por volta de 50%. Então, cara, cada eleição a gente troca metade dos políticos que estão vindo por aqui. E eu acho que o dado mais legal que a gente tem disso é que a gente tem visto nessa legislatura atual, então nesse mandato que começou agora em 2023, depois das eleições de 2022, que os políticos de primeira viagem têm até produzido mais do que os políticos que estão lá há mais de um mandato. Então, a gente viu que os políticos, nessa edição agora do índice, nesse primeiro ano de mandato, os políticos novos produziram mais do que os políticos que já estavam na casa.
O que é muito impressionante, porque ser deputado, gente, ninguém aprende na escola, né? Imagina, você normalmente vem de várias profissões, profissionais de diferentes profissões, eles são eleitos pela primeira vez, nunca foram político antes. Fazer o trabalho parlamentar é super específico, é super técnico o trabalho, é difícil de fazer. E a gente vê que os novatos têm performado melhor do que os que já estão lá. É um dado super interessante para a gente continuar apostando nessa renovação, continuar apostando em pessoas que estão entrando e fazendo a boa política. Então, a gente tem visto uma atuação muito protagonista dos novatos. Agora, os novatos não necessariamente estão vinculados à idade. A gente tem políticos novos de diferentes gerações aí no Congresso, sejam eles mais velhos ou mais jovens, a gente tem políticos novos entrando. O que eu acho que dá aquela sensação de, putz, tem muita gente nova na política, nova em termos de juventude, né? Mas, na verdade, tem muita gente que está na política pela primeira vez, não necessariamente só pessoas jovens. Então, eu não sei exatamente o dado de quantidade de pessoas jovens hoje ocupando cargos públicos, mas o que a gente vê é muitas pessoas que são políticos de primeira viagem. E eles não estão decepcionando aí na produtividade. É verdade, tem os políticos de primeira viagem, muito bem lembrado isso. E aí eu queria te fazer uma provocação que é a seguinte: você acredita que os jovens e as pessoas, enfim, a sociedade, não só os jovens, né? Elas estão acreditando mais que o voto tem um poder real de transformar as vidas? Ou você acha que está rolando um pessimismo, assim? Eu fico muito sempre olhando isso, porque isso entra numa questão muito comportamental, né? Sim, a gente é o país que menos acredita na política na América Latina. Então, em instituições políticas, a gente tem taxas de, se você pergunta, você acredita nos políticos, você acredita nos partidos políticos? A gente perde para poucos países na América Latina que até têm democracias mais frágeis que as nossas. Então, eu não acho que a gente está ficando mais otimista, não acho que as pessoas estão acreditando mais na política, acreditando que a gente pode, que os políticos vão de fato conseguir fazer o país que a gente quer. Eu acho que a polarização piora muito esse cenário, porque a lacração na internet ela faz com que a gente fique cada vez mais reativo e pessimista com relação à classe política num todo. Então, os dados não são promissores, mas existe muito trabalho sendo feito na contramão, né? Acho que tem políticos, a gente dá luz e mostrar que tem políticos muito sérios tentando fazer trabalhos muito sérios de políticas necessárias para o país, é um jeito da gente aumentar essa crença, né? Ferramentas como o Índice, conteúdos como o que a Olivia produz no canal dela, que desmistifica um pouco e simplifica um pouco as políticas nacionais que vêm sendo conduzidas, ajudam as pessoas a voltarem a acreditar. Mas hoje os dados são bem ruins para o Brasil, assim, a gente está na lanterninha ali em termos de confiança nas instituições políticas. Sim, e ao mesmo tempo que a gente tem as redes sociais e uma acessibilidade maior, né, das pessoas para com a política brasileira, ao mesmo tempo você colocou essa questão de uma polarização que não é de hoje, ela simplesmente progrediu, né, ela foi progredindo, ficando mais agressiva, mas é uma polarização que não é de hoje, e eu queria comentar assim, você acredita que, por mais que a gente tenha um acesso maior através das redes, da internet e de tudo mais, você acha que a conversa foi deixada de lado, o debate saudável, essa coisa de amigos e familiares realmente falando sobre política, ou você acredita que aí o pessoal acabou se apegando a muitos políticos de estimação? Como é que você vê isso na Legisla, né? Existe muito político de estimação, realmente? O pessoal se apega? Como é que é? Eu acho que as pessoas... Eu gosto mais de colocar a culpa no processo, no jeito que a gente faz as coisas, do que nas pessoas. Porque eu acho que ninguém quer ficar defendendo o político que não trabalha. Todo mundo tem a mesma intenção, todo mundo quer viver num país melhor. Acho que essa é a intenção de todo mundo. E eu acho que o que tem acontecido muito as pessoas não têm acesso a informações de qualidade sobre o que está acontecendo na política, né? Os algoritmos das redes sociais fazem as pessoas ficarem muito presas a uma narrativa única, que vai se confirmando por diferentes canais. Então, para aquela pessoa, todas as informações que ela recebe são de uma mesma perspectiva, de um mesmo ponto de vista. Então, quando ela vai para a arena pública e tenta debater, seja isso com a família, com o tio, com o primo, com a avó, com o sobrinho, aí existe muito desgaste, porque elas estão vivendo em verdades diferentes. Então, assim, é quase como se elas não tivessem o mesmo ponto de partida para discutir a cidade em que elas vivem, assim. Então, a gente tem um acesso a uma informação muito limitada, algoritmos que prejudicam muito o debate, em vez de melhorar o debate, e que acabam reforçando esse lance das pessoas quererem ter um político de estimação, de adotarem um único ponto de vista, porque elas não são refutadas, elas não recebem informações que
sejam diferentes daquelas ali. E quando elas recebem, essas informações vêm muito carregadas de ódio, de raiva. Então, não é um debate qualificado. Acho que a gente precisa voltar a aprender a conversar e voltar a entender que, independente da nossa visão de mundo, de visão de país, a gente tem intenção de viver num mundo melhor, de melhor qualidade de vida para todo mundo. Então, acho que a gente tem um momento muito difícil disso. A gente transforma discussões, qualquer discussão política, em discussões sobre valores, e discutir valores é muito difícil. Então, às vezes, a gente está discutindo coisas que não precisam ser sobre valores, então tudo vira sobre valores. Então, a gente acaba brigando e acabando não discutindo, né? Então, quando a gente fala de política, ou a gente fala para brigar e tentar convencer ou destruir o ponto do outro, ou a gente fala entre os nossos, pessoas que já convivem com a gente, já concordam com a gente. Não existe a disposição para escuta. Então, acho que isso é uma coisa que a gente, como nação, precisa aprender a fazer de novo, escutar, e a gente, como nação, precisa buscar informações de melhor qualidade. Tem várias organizações que já trazem aí checagem de fake news, que faz um avanço muito grande para o debate. E agora a gente precisa estar disposto a ouvir outros pontos de vista, outros lados, porque no ritmo que a gente está indo, né, eu acho que a gente vai enfraquecendo muito o debate público. E a democracia, ela é formada de debate público, ela é formada da gente discutir, ter opiniões diferentes e tentar achar uma coisa que seja aí no meio do caminho, nos encontrar no meio do caminho. E quando a gente perde a disposição de nos encontrar no meio do caminho, a gente vai acabando com a nossa democracia. Hoje no mundo a gente tem menos democracias do que a gente tinha em 2004, então o mundo tem cada vez mais autocracias, que são formas e regimes de governo que não são plurais ou republicanos inteiramente. Então, assim, a democracia do Brasil não está dada, a gente pode retroceder a outros tipos de regime, e eu acho que hoje a maior afronta que a gente tem, assim, o maior risco democrático que a gente vive é a polarização, a incapacidade da gente conversar e o acesso a informações de qualidade para as pessoas conversarem sobre política. E acho que o índice vem muito nessa linha, da gente conseguir trazer informações de qualidade, colocar as pessoas para conversar de novo, pautar a imprensa com dados de qualidade, para que a imprensa também possa discutir e fazer parte desse debate. Então, acho que é assim que a gente enxerga por aqui. Gostei, eu adorei a sua fala, porque eu acho que é importante, assim, só o fato da gente estar falando aqui sobre conversar, né? Eu acho muito importante, e aqui a gente tenta sempre lembrar isso para as pessoas, né, gente? Dá para conversar, discordar, enfim, é muito legal ter mais uma ferramenta, mais um projeto que coloca isso aí na mesa, né? E, Luciana, eu quero mostrar para o pessoal, Paty, eu acho que a gente tem o site, que é o Legisla Brasil. Aí. E é isso, né? Vamos mudar o jeito que se faz política no Brasil. Essa é a proposta, colocando em termos gerais, né, Luciana? E eu queria te agradecer demais por estar aqui. Enfim, você sabe que aqui a gente sempre volta a chamar, né, as pessoas, então vamos te chamar também novamente para conversar sobre os nossos parlamentares, os nossos jovens, enfim, a sociedade como um todo nesse cenário político. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite e o espaço. Contem com a gente e acessem o índice se vocês quiserem ter mais informações sobre. Obrigadão pelo convite. E, gente, não acabou, porque a gente vai falar com a Olívia Carneiro, que eu achei muito divertido o arroba dela lá na rede social, que é @olivia.sensata, gente. Olívia, já tô te chamando aqui, porque você sabe que eu já vou emendar, a Luciana até falou de você também, né, que deu essa provocação aí para esse projeto. E aí eu já vou sair falando o seguinte, quanto ao jovem na economia, Olívia, você acha que existe um interesse maior, uma acessibilidade maior? E, assim, eu queria saber qual que você vê que foi o maior desafio para você de, enfim, tornar acessível, se for o caso, a economia para as pessoas aí na rede social. Bem-vinda. Obrigada. Cara, é muito difícil, porque o jovem, ele... Enfim, eu já fui jovem, né? Então eu sei como é que é ser adolescente e ter certeza que você sabe o que está acontecendo. E é verdade. Acaba formando muita opinião com base em muito achismo, né? Mas, ao mesmo tempo, o jovem, ele tem muita esperança e ele quer muito uma confirmação de que vai melhorar, de que vai melhorar e vai ter um caminho e ele vai se encontrar e tal. E o caminho que eu encontrei para me comunicar com esse jovem é justamente falando, olha, acontece isso dessa forma, os dados, eu trabalho muito com dado, né? Os dados nos dizem que se você fizer tal política, ela vai ter tal resultado. Se você fizer
tal lei, ela vai ter tal resultado. Então, a gente pode chegar em conclusões através dos dados, mas isso não impede que você moralmente seja contra ou a favor de tais assuntos. Isso conecta bastante com o jovem, porque o jovem hoje em dia, eu acho que também, eu entendo, assim, porque a molecada que tem, sei lá, 18 anos hoje, eles cresceram numa democracia muito estressada, né? Eles cresceram num processo de impeachment, uma polarização muito hostil, uma internet que as pessoas se agridem. Quando eu cresci, quando eu fui tirar meu título, não era assim, não era esse universo tão agressivo. Então, quando a gente vai mostrando para o jovem, olha, você não precisa ser assim, você pode conversar numa boa, você pode mostrar os dados, você não precisa entrar no mérito do político A ou B, você pode entrar no mérito da política em si, né, do que está sendo feito em si, sem dar nomes aos bois. E aí eu acho que assim eu vou amansando. Mas eu não vou negar que assim, o maior hate que eu sofro são dos fanáticos, jovens fanáticos por políticos, assim, é bem difícil. É bem difícil, né? Eu imagino, Olivia, porque é aquilo que a gente estava até comentando, né? Essa galera que fica fanática pelo seu político de estimação acaba, às vezes, tendo algum tipo de cegueira em relação a dados. Eu ouvi uma frase uma vez que eu tive que rir, que uma pessoa comentou comigo assim, não, porque eu mandei os dados para fulano. Aí eu falei, mas e aí? Aí a pessoa virou toda estressada para mim. Eles não respondem a dados, Alice. Eles não respondem a dados. Aí eu fico, ai meu Deus, que desespero, porque até isso, às vezes, me parece que é descredibilizado, os próprios dados, né? Existem sempre algumas teorias conspiracionais aí. Mas dentro disso, Olivia, eu queria saber assim, como é que você está vendo, você que tem acesso a realmente um público muito grande, como é que você está vendo assim, o público em relação à nova economia, o momento agora do governo, mesmo que fosse outro governo, mas assim, como é que você está avaliando o público que te acompanha nesse sentido? O que eles têm achado? Existe alguma... Eles estão muito confusos ou existe alguma unanimidade nisso? Eu tenho dois públicos muito distintos, né? O público do TikTok é uma molecada muito nova, muito ansiosa, muito empolgada, e o público de Instagram e outras redes é um público mais maduro, que já viveu muita coisa, então tem um senso crítico um pouco mais sofisticado. E o jovem, no geral, eu acho que ele tem pouca esperança. E eu, de novo, acho que dá para entender, né? Porque, pô, os caras cresceram num Brasil, eu cresci num Brasil, assim, bombando, Brasil, país do futuro, decolando lá na The Economist, sabe? Era um Brasil, assim, cheio de luz e tal, e eles cresceram num Brasil muito difícil. Então, para eles é mais... Eles são todos descrentes, toda hora eles me perguntam qual profissão não vai ter no futuro, qual profissão, que vestibular que eu presto, porque eu tenho medo de fazer um vestibular de uma faculdade, de uma carreira que não vai existir depois. Você acha que tem saída? Eles me perguntam muito isso. Você acha que tem saída? Eu falo, mas cara, não tem como não ter saída. A gente está aqui, a gente vai ter que arrumar a solução. Não tem como, não existe a opção. Vamos o quê? Vamos todo mundo explodir a Terra? Não tem o que fazer. Tem que ter, né, saída. Então eles... Não, eles gente, acabam... é muito interessante essa sua fala, realmente, porque esse comparativo, né, dos tempos de economia e de conversas e de tudo, é interessante você ver que existe realmente, eu já vi muito nas redes sociais, já vi muitas pessoas comentando, pessoas mais jovens falando que na época os meus pais ou meus avós, eles conseguiam, por exemplo, ter uma casa própria, ter um carro. Você vê isso também, que a realidade de hoje se coloca meio não, completamente impraticável, como algumas pessoas reclamam, né, por aí, que é impraticável você ter uma casa, tem que dividir a casa, que tem que só dar de Uber e olhe lá. Como é que você vê isso, essa questão da pessoa se sentir realmente dona das suas coisas, de, enfim, chegar nessa meta, né, de vida que eles têm como referência? Eu acho que tem uma mudança no comportamento, principalmente nas preferências, e não só da economia no sentido do salário, tá, mas também do nosso estilo de vida.
Então, assim, a prioridade dos nossos, pelo menos dos meus pais, era muito diferente das minhas prioridades. Então, é claro que para eles era relativamente mais fácil de conseguir ter um apartamento na minha idade, porque isso era uma prioridade deles. A minha prioridade já é ainda muito diferente, porque primeiro que a gente tem uma noção de que a gente vai viver para sempre, né? Segundo que a gente foca muito a gente acho que a gente tem uma tendência de ser um pouco mais, não ambicioso, mas ansioso para dar certo logo. Então, eu foco muito em estudar e, enfim, crescer na carreira e ir atrás de melhorar meu salário, etc, etc. Enquanto os meus pais, eles tinham mais uma tranquilidade, assim, de falar, não, primeiro vamos construir aqui, eu vou ficar nesse trabalho por X anos, porque aí eu tenho os direitos XPTO, vou fazendo minhas coisinhas, tal. Então, tem uma diferença no comportamento de perspectiva de vida mesmo. Então, às vezes a gente acha que é culpa da economia, mas na verdade é culpa nossa, né? Se eu tivesse um foco mais direcionado como os meus pais, talvez hoje eu também tivesse um apartamento legal, sei lá, talvez hoje eu também tivesse um estilo de vida um pouco diferente. Então, mas claro que tem uma diferença na economia também, só que assim, tem muitos elementos, né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, a taxa de juros, na época que os meus pais adquiriram imóvel, era muito maior do que a taxa de juros hoje. Então, não dá para falar assim, é tudo culpa, sei lá, dos bancos, que hoje os bancos acabam com as pessoas, as profissões são mal remuneradas. As condições eram bem piores naquela época. Então, eu atribuo muito mais as nossas preferências de comportamento do que ao contexto econômico em si, porque o contexto econômico em si, no geral, assim, é muito difícil você falar, poxa, a economia está pior hoje do que estava, sei lá, 40 anos atrás, sabe? É uma questão muito interessante a gente colocar isso, né? Porque a gente realmente traz um pouco mais de realidade para alguns pensamentos, né? Mas você acredita, Olivia, que, por exemplo, assim, qual que é a grande questão que muita gente pergunta, meu Deus, por que hoje não existe um carro de entrada, por exemplo, que chamava-se antigamente, né? Como é que ficou, como é que foi essa coisa, por exemplo, do preço dos carros? Às vezes as pessoas reclamam muito, eu vejo muito isso, e principalmente em site de imobiliária, que a gente vê muito comentário sobre isso, do pessoal falando assim, o negócio tem 30 metros quadrados, 500 mil, não sei quanto para comprar, o aluguel super alto. Como é que você vê isso? Isso realmente mudou culturalmente falando? Ou você acredita realmente que a economia deu um boom diferenciado e que algumas coisas não têm mais esse retorno, né? Um carro, por exemplo, ter um carro de entrada, um carro popular hoje em dia, você acha que é possível? Como é que você vê isso? Eu acho que assim, em média, assim, a condição de vida do brasileiro melhorou. Então, antes, uma pessoa que morava num apartamento de 30 metros quadrados era uma família com 7 filhos, era uma puta condição difícil, né? Uma condição apertada, uma condição sofrida. Não que hoje ainda não exista isso, claro que existe, mas hoje muito mais gente tem acesso a poder pegar um apartamento de 30 metros quadrados e morar sozinho. Então, não significa necessariamente que tá pior. Significa que mudou. E, de certa forma, mudou para melhor. É horrível falar que um apartamento pequeno e caro é melhor, mas se você comparar com o que tinha antes, que eram pessoas vivendo em condições extremamente precárias, é melhor. Mas, assim, tem outros elementos que também são esse negócio do carro de entrada, por exemplo. A gente hoje tem Uber, a gente tem carro de aluguel, a gente tem, dependendo de onde você mora, né, tem uma malha viária um pouco melhor. Então, tem algumas escolhas que faz sentido as pessoas escolherem, tipo, escolher não ter carro. É uma escolha que às vezes faz sentido. Hoje em dia, ter carro acaba sendo uma escolha ou de uma pessoa menos privilegiada que precisa do carro para trabalhar, ou de uma pessoa extremamente privilegiada que tem um carro por artigo de luxo. E aí fica, quem está no meio ali fica, e agora, né? Para onde que eu vou? E os influencers fazem infinitos cálculos, né? Será que vale mais a pena ter carro, ou eu alugar carro, ou eu viver de Uber? Então, a gente tem mais opção, né? O mercado deu uma diversificada. E não dá eu não gosto de falar que é melhor ou pior, né? É diferente, a gente mudou nosso hábito, mudou tudo.
Mas aí eu queria ver também com você a questão, por exemplo, eu estou te aproveitando bem, né? A questão de colocar, por exemplo, eu já vi também pessoas falando que o salário, por exemplo, dos trabalhos não acompanhou a inflação, não teve ajuste. Isso é uma realidade ou isso é uma falácia? Porque como é que você vê a questão do salário versus inflação dos últimos anos, por exemplo? Isso é bem verdade mesmo. O salário mínimo, assim, não acompanhou a inflação. O salário mínimo hoje, ele não corresponde ao mínimo necessário para uma família se sustentar, né? Mas, enfim, em outras, é muito doido, né? Porque em outras, no outro extremo é o oposto, né? Então, uma pessoa que tem um grau de instrução maior e que, enfim, teve algumas oportunidades na vida, essa pessoa hoje ganha muito mais do que as pessoas que tiveram as mesmas condições há 20 anos atrás. Por outro lado, quem tem menos, né, quem teve menos oportunidade de estudo, teve menos oportunidade profissional, etc., hoje tende a ganhar menos. Em parte, isso é abrandado pelo auxílio, né? Pelo auxílio que o governo dá, que não era tão generoso antes, então acaba que equilibra entre muitas aspas, mas em parte também tem um lance de uma precarização de trabalho, sim, né? Principalmente o trabalho, quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente fala principalmente do trabalho menos instruído, o que é paradoxal, porque o mais instruído acontece o oposto, tem licença de. Tem um nome, né? Licença de pai, né? Quando acabou de ter o filho. Eu esqueci como é que chama. Tem a da mãe, aí agora. Isso, paternidade. Quando. Agora, enfim, em algumas empresas, cargos mais tops têm licença paternidade grande, tem vários benefícios, assim, para quem é, enfim, melhor remunerado, mais bem colocado profissionalmente, tem muito benefício, tem muita chance de crescer. Agora, quem está no outro extremo realmente é muito mais apertado também e, enfim, muito mais dependente de auxílio do governo, né? Sim, e aí, Olivia, para a gente finalizar, eu queria que você falasse, assim, brevemente, como é que você está vendo, se você estiver vendo, né? Porque é muito difícil sempre prever as coisas, né? Uma coisa, a economia, por exemplo, 2024, você acredita que é uma coisa que está crescendo? Você acredita que é uma coisa que ainda não vai dar muito certo, que precisa de um tempo maior? Como é que você está vendo aí esse cenário econômico de uma forma mais geral, assim? Olha, eu sou do time dos mais otimistas, tanto pelo cenário internacional, a gente vê a economia americana, que tem muita gente falando que vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, mas não tem indicador que aponte para um fato de que vai quebrar. Então, eu entendo que a galera esteja mais arredia, principalmente depois da pandemia, tá todo mundo com medo, né, de colocar dinheiro em algum lugar e vir uma pandemia nova e tudo quebrar tudo de novo. Mas não há indícios de que a gente está indo mal. No Brasil, especificamente, principalmente com essa história do Congresso, a gente está com um Congresso que tem muitos problemas, né? Longe de mim falar que o nosso Congresso não tem problemas, mas a gente tem um Congresso que está trabalhando, está ali ajudando a aprovar agenda, aprovar reforma, aprovar lei, aprovar projeto. Então, está trabalhando. Não entro no mérito se o projeto é bom ou ruim. Mas enquanto a gente tem essa produtividade, a tendência é a economia avançar numa velocidade um pouco mais avançada, mais evoluída. Comparado com o que a gente estava vivendo antes, tem o fator óbvio, no governo do Bolsonaro, além de tudo, teve a pandemia, mas também teve o fator de ter uma briga com o Congresso que impedia a passar projetos que fazem a economia girar. Nesse governo atual, o Congresso parece que está óbvio, tem 1 milhão de fatores aí, né? Não vou entrar no mérito de ser bom, ruim, Claro. Se teve emenda, se não teve emenda, enfim, mas que tem mais coisa passando e essas coisas ajudam muito a economia, uma economia principalmente como a nossa, né, que é muito dependente do Estado ainda, ajuda muito a gente acelerar o nosso processo econômico. Então, eu, pessoalmente, o que eu enxergo dos indicadores é bem otimista. Claro, pode vir uma pandemia e quebrar a cara, mas a perspectiva é boa. Sim, e aí eu queria falar com você antes de te liberar o seguinte: o que você pode falar para a gente, assim, que são
é um bom sinal ou são bons sinais de que estamos num momento de melhora ou não? Uma coisa assim que a gente sinta dentro de casa, no bolso, sem ser uma coisa tão abrangente, né? Como bolsa, inflação e tudo mais. Você tem como dizer assim, gente, olha, esse sinal aí é interessante para a gente ficar mais otimista, para uma melhora da economia. Existe algum sinalzinho assim que a gente pode ficar de olho? Olha, no curto prazo, eu não sou muito fã dessa política, mas no curto prazo ela tem um efeito principalmente pensando em Brasil, ela tem um efeito muito legal, que é o PAC, que está acelerando aí, o Lula está empenhado em fazer o PAC andar, então o PAC tem uma tendência, assim, de gerar mais emprego, de aumentar a renda da população, etc e tal, e tem mas isso vai demorar um pouco, esse é um pouco mais de longo prazo, né, e tem essas reformas todas, principalmente a reforma tributária, que está aí quase chegando ali na boca do gol, que tem uma tendência de acelerar um pouco o nosso mercado, né, então para o empreendedor pode ser uma coisa legal, e a gente é um país muito empreendedor, né, então pode ser uma coisa favorável. Agora, objetivamente, assim, ver a renda da população melhorando no curto prazo, sendo bem sincero, é bem difícil. Só nos estados onde o PAC vai atuar mais forte, aí tem uma chance grande, mas caso contrário, a gente vai continuar tendo que se virar nos 30 aí com hora extra, dupla jornada. Uhum. Sim, mas é bacana essa amostra que você deu, sabe? De falar um pouquinho sobre o PAC, a gente está aí com essa, como você disse, a reforma tributária na cara do gol, e é isso, né? Na verdade, é ver o que acontece, né? Porque é no dia a dia que a coisa vai rolando e a gente vai acompanhando, criticando quando tem que criticar, e aproveitando quando surgirem aí os benefícios, oportunidades, enfim, que podem ajudar as pessoas no dia a dia, né, Olivia? Eu quero muito te agradecer a sua participação, a sua fala. Quem não conhece a Olivia, conheceu hoje, vai lá nas redes dela, enfim, tem muito material para vocês ouvirem mais da Olivia, tá bom, gente? E obrigada. Obrigada a você, adorei. Beijão. E, gente, é isso. Esse foi mais uma News Entrevista que a gente falou aí sobre vários assuntos, deu uma misturadinha boa para todo mundo conseguir entender um pouco mais, poder comentar. Então, assim, comenta o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você conhece a ferramenta que a gente falou aqui no início do programa. E se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com quem vocês acham que vai gostar bastante desse assunto, vai gostar bastante dessa conversa. Compartilha, que aí é um apoio gigante para a gente aqui chegar a mais pessoas. Eu fico por aqui e a gente se vê aí num próximo My News Entrevista. Um abraço.